Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do programa IFB no Ar. Eu me chamo Anne Rochelle e te convido a mergulhar em um universo pouco conhecido por nós, mas que é extremamente importante para mim, para você e para toda a nossa sociedade. O IFB no Ar de hoje vai falar sobre equipamentos biomédicos. Com certeza, você já deve ter presenciado ou então ter ficado sabendo de uma situação em que um exame médico, por exemplo, não pôde ser feito porque o aparelho estava quebrado. Mas por acaso, você já parou para pensar quem são os profissionais que realizam os reparos e consertam esses aparelhos tão específicos? Desde 2015, o Instituto Federal de Brasília, Campus Ceilândia, oferece um curso totalmente gratuito que forma e capacita o profissional que vai atuar diretamente nesta área. Durante 3 semestres, o estudante aprende a realizar manutenção em equipamentos e instrumentos odontomédico-hospitalares, dentre tantas outras atividades. Para conhecer um pouco mais, vamos assistir um VT com 2 professores que vão explicar para a gente como é o dia a dia do curso técnico em equipamentos biomédicos no IFB Campus Ceilândia, além de falar do perfil desse profissional e do mercado de trabalho. Conversamos com o professor Lucas Romano, que ajudou na implantação do curso lá em 2015, e também com a professora Raíra Caetano, que é engenheira biomédica e atual coordenadora do curso. Os 2 receberam a nossa equipe lá nos laboratórios do IFB Campus Ceilândia. Vamos assistir? O nosso curso tem uma história muito bonita. Eu entrei no Campus Ceilândia em 2014, que foi o ano que começou o nosso curso técnico em equipamentos biomédicos. Inclusive, eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro coordenador desse curso. Meados de 2015, 2016, a gente começou a funcionar já no campus que a gente está hoje, e já esse campus maravilhoso, lindo, e com muita boa vontade, muito suor, a gente foi conseguindo os primeiros equipamentos e fomos construindo fontes, fomos construindo bancadas e fomos construindo os primeiros laboratórios. E estamos aqui até hoje. Hoje a gente tem esse laboratório aqui maravilhoso, com equipamentos de última geração. Temos equipamentos que muitos laboratórios hoje não têm, mesmo nas universidades federais e até em outros institutos, em outras cidades, não tem uma estrutura que a gente tem hoje. Então eu fico muito orgulhoso que em tão pouco tempo a gente tem uma estrutura dessa, com laboratórios de informática muito bem estruturados, laboratórios de equipamentos biomédicos bem estruturados, com equipamentos de doações, equipamentos que a gente conseguiu comprar. O nosso curso ele atende alunos que têm um ensino médio completo e que queiram cursar disciplinas na área de eletrônica com um enfoque em equipamentos médicos hospitalares e odontológicos. Durante o curso, o aluno ele tem uma formação bem ampla. Nós começamos com um tronco comum junto com o curso de eletrônica, com formação básica em matemática, português, inglês, mas também já com as disciplinas específicas de eletrônica, com a parte de fundamentos de eletricidade. Ao longo do curso, esse aluno se desenvolve para auxiliar técnico, onde ele tem uma formação em eletrônica básica, e no terceiro módulo do nosso curso, ele tem a formação específica nos equipamentos médicos hospitalares. O equipamento biomédico, ele é um equipamento eletrônico, um dispositivo biomédico, mas que atende e dá suporte à vida. Então, a gente vai estar tratando de pacientes, tendo uma conexão direta ali com pessoas que estão em estabelecimentos assistenciais de saúde, de forma geral, clínicas, laboratórios, hospitais, até clínicas odontológicas também. Então, o que diferencia o equipamento eletrônico comum do equipamento biomédico é que ele vai atender o paciente, ele vai atender uma vida diretamente. Então, o gerenciamento desse equipamento, ele tem que ser específico, ele tem que tratar realmente do suporte à vida, ou apoio, ou o equipamento para diagnóstico. Então, nós temos diversas categorias, diversas gamas de equipamentos para atender pacientes e pessoas. Sempre quando a gente vai falar de equipamentos biomédicos, a gente está tratando de corpo humano. Então, a gente tem tecidos moles, a gente tem tecidos molhados, a gente tem uma vida ali. Então, esse é a grande diferença ali de um equipamento eletrônico, um equipamento elétrico comum e um equipamento biomédico. É que ele sempre está tratando de uma vida, ele sempre está cuidando de uma vida, ele está dando um suporte à vida. Esse é sempre o princípio que a gente tem que ter
em mente e nunca pode perder. Basicamente é a mesma coisa, porque a eletrônica é a mesma, o cuidado é a mesma, a física é a mesma, a matemática é a mesma. São as mesmas contas que a gente vai estar fazendo, só que ali é um cuidado com a vida. Então vai ter outros requisitos, vão ter cuidados diferentes, a gente vai ter protocolos diferentes, a gente vai ter cuidados maiores com esses equipamentos. Por isso que eles são mais caros, são mais rigorosos, a gente precisa ter outros tipos de protocolos. O nosso curso ele está inserido no eixo de ambiente e saúde, porém o nosso estudante tem que ter interesse pela área de exata, pois ele vai ter uma formação fundamentalmente prática, né, física e matemática, então ele tem que ter um interesse em exatas, mas também na parte fisiológica humana. O nosso aluno egresso do curso técnico em equipamentos biomédicos, ele tem uma formação em eletrônica com foco em equipamentos médicos. Então, ele pode atuar tanto na indústria quanto em centros, né, que prestam manutenção corretiva, empresas especializadas em terceirizar esse serviço de engenharia clínica, em serviços de manutenção dos equipamentos médicos hospitalares, né? Pode gerenciar uma equipe técnica que faça a manutenção, reposição de peças, ajustes nesses equipamentos. Então, o profissional técnico em equipamentos biomédicos, ele vai estar encarregado de diversas frentes de manutenção, tanto a parte preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares, atendendo normas e resoluções vigentes, normas de segurança do trabalho e higiene e segurança, mas também aplicando boas práticas em cima dessa manutenção eletrônica que vem com uma rastreabilidade do equipamento médico hospitalar. Hoje as empresas estão preferindo contratar já o profissional formado por um instituto como nós, porque esse processo de formação é um processo caro. É um processo caro, demorado, longo. Então, se a gente tem já no mercado um profissional pronto, que um IFB da vida entrega para o mercado, ele prefere esse profissional, porque ele já vê um profissional pronto, bem formado, bem treinado. Nosso curso, ele atende uma necessidade regional. Nós somos o único curso de uma instituição pública federal a ofertar esse curso de técnico em equipamentos biomédicos para a formação desse profissional que é altamente específica, né? Então, a gente tem tido um retorno muito positivo. Todos os nossos estudantes nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, têm saído ou já feito o estágio durante o curso, no último período, ou já empregados como auxiliar técnico ou já como técnico em equipamentos biomédicos. Gostar de física, gostar um pouco de matemática, gostar de fazer um pouquinho de conta, de mão na massa. Não precisa que ele vai chegar ali assim, ele vai pegar o equipamento, ele vai pegar um multímetro, ele vai apertar parafuso, então ele vai carregar equipamento, então ele tem que ter essa disposição. Então ele tem que estar muito disposto a aprender, a suar a camisa, e é um trabalho maravilhoso, é muito divertido, assim, quando você gosta, é um trabalho apaixonante. Ele aprende a aprender, eu acho que esse é o principal diferencial que os nossos professores trazem para os alunos, aprender a aprender. Porque aqui a gente tenta dar asas ao aluno, porque aqui a gente não tem como ensinar tudo, ninguém consegue ensinar, transmitir tudo, então a gente dá o básico para ele criar asas e voar. Viram como é realmente um universo de opções que às vezes a gente nem sabia que existia? Pois é um mercado gigantesco que só cresce a cada dia e está aí em busca de novos profissionais capacitados. O curso de equipamentos biomédicos do IFB é o único em todo o Centro-Oeste e ele atua para resolver problemas práticos no setor de engenharia clínica, com manutenção aos equipamentos essenciais de suporte à vida em clínicas e hospitais. Agora, vamos contar uma história? Em 2017, a Emily estava desempregada. Sabe aquelas fases da vida que a gente fica meio sem perspectiva? Então, ela estava assim. Até que um dia, uma amiga falou para ela que o IFB estava com inscrições abertas para os cursos técnicos. Então, ela foi até o IFB Campus Ceilândia, que era o mais próximo de sua casa, olhou as opções dos cursos que eram ofertados e escolheu justamente o curso técnico em equipamentos biomédicos. Quer saber o resto dessa história? Deixa que a própria Emily conta para vocês.
eu era atleta de Kung Fu e uma coisa que a gente não tem de retorno é o retorno financeiro e eu precisava disso para minha família. Então eu procurei algum curso que fosse gratuito e que me direcionasse ao mercado de trabalho. Fazendo pesquisas eu cheguei no IFB e tem uma gama enorme de cursos lá. Aí eu fui avaliando qual que estava abrindo por agora, aí eu vi lá, tecnicamente biomédicos. Deve ser interessante, é diferente, não conheço muito bem. Vou tentar. Participei do processo de sorteio e consegui a vaga. Eu entrei assim, sem expectativa nenhuma assim, de entrar para a área da saúde, até porque era uma área que eu tinha medo. Foi assim, eu peguei, vi no site, vi que as inscrições estavam abertas e me inscrevi para poder participar e consegui. Eu pensei assim, poxa, eu sou totalmente leiga com manutenção, nunca mexi com ferramentas nem nada, eu achei que eu ia ter muita dificuldade com isso. Mas no início, no primeiro semestre, a gente tem as partes básicas de matemática, português, inglês instrumental e eu me dei muito bem. Quando chegou na parte específica de manutenção, aqui a gente foi muito bem recebido e muito bem treinado e foi muito bem explicado. Então, assim, para quem não sabia de nada, eu saí sabendo de muita coisa. Ingressei no mercado de trabalho no meu segundo semestre do IFB, como estagiária. Foi uma surpresa de logo assim no início, foi um estágio remunerado. Com esse estágio eu continuei crescendo. No curso do técnico mesmo biomédico, você vai ganhando certificados com as conclusões do semestre. Então, teve um certificado que já poderia me transformar em auxiliar em equipamentos biomédicos, auxiliar de técnico. Foi assim que eu me tornei de estagiária para auxiliar e assim que eu terminei o curso já me passaram como técnico na mesma empresa. Eu acho que é um diferencial, eles querem essa visão do que o pessoal fala do feminino, essa questão de mais organização, atenção, foco, eu acho que é uma coisa que a gente traz. Mas eu tenho que dizer que ainda é majoritariamente masculino. As equipes no qual eu entrei, eu estava sendo a única ou a segunda mulher na equipe. A gente está caminhando, mas está sendo muito aceito e muito bem visto. Eu estou como técnica, eu estava em uma empresa que finalizou o contrato. No meio desse processo do aviso prévio, eu já fui procurando outros locais. E eu conseguia participar de vários processos seletivos e tive sucesso em um, então eu já estou empregada novamente. Então não fiquei em nenhum momento desempregada. Mudou minha vida, completamente. Eu não imaginava que ia entrar tão rápido no mercado de trabalho como eu entrei. Isso foi muito importante, a questão financeira pesa muito pra mim. Todo mundo que fala, caraca, Emily, você escolheu o curso certo. Porque tem muitos cursos que a gente faz, infelizmente a gente não tem conseguido entrar no mercado de trabalho. E esse foi muito direto. Então, assim, o curso de técnicos biomédicos é para você ter conhecimento geral dos equipamentos, para você trabalhar em áreas hospitalar, clínicas, odontologia, é muito amplo. Então, assim, é uma gama de setores que a gente pode estar atuando. Força, dê toda a atenção aqui durante a aula, acho que a diferença aqui do IFB, que são os professores, tem muitos professores que atuaram na área de engenharia clínica, então o conhecimento deles específico de campo, com os exemplos reais dos acontecimentos, é totalmente maravilhoso. Então presta atenção nisso e é isso, é ter foco e continuar, que é muito bom e é sucesso, não vai ficar desempregado. Legal, Emily, que história motivadora. Tenho certeza que essa sua trajetória vai servir como incentivo para muita gente que está nos assistindo a escolher a educação profissional como uma ferramenta essencial para trilhar uma carreira profissional de sucesso como a sua. Parabéns, de verdade. E por falar em educação profissional, é justamente para mudar vidas e trajetórias como a da Emily que os institutos federais existem. Os IFES formam muito mais que empregados que repetem comandos e operações mecânicas. O principal objetivo dessas instituições é formar pessoas críticas, capazes de fazer coisas novas, de interferir e transformar a sua própria realidade e a realidade de sua comunidade. E o caso da Emily não é um caso isolado. Desde 2017, quando o curso técnico em equipamentos biomédicos formou sua primeira turma, dezenas de novos profissionais são inseridos no mercado semestralmente, com a chancela e o certificado do Instituto Federal de Brasília.
E o mercado e diversas empresas das áreas já reconhecem o perfil do egresso do IFB. A Orbis Engenharia Clínica presta serviços em hospitais com atuação direta em soluções na gestão de tecnologia em saúde. E para isso, ela conta em seu quadro com alguns desses profissionais formados pelo IFB Campus Ceilândia. A gente conversou com Ricardo Maranhão, que é diretor executivo da Orbis Engenharia Clínica, e ele nos contou um pouco mais sobre o mercado e como ele enxerga o profissional que chega com o certificado do IFB. Vamos acompanhar? A Orbis é uma empresa de gestão de tecnologia em saúde, é uma empresa voltada à área de engenharia clínica, que hoje é uma área da engenharia que está despontando. Nós fazemos a gestão de toda a tecnologia dentro do ambiente hospitalar, que vai desde a aquisição de um equipamento, especificação, instalação, recebimento desse equipamento, além de treinar o usuário, acompanhar o uso adequado daquela tecnologia, realizar as manutenções corretivas, as manutenções preventivas, as calibrações que nós chamamos da área metrológica do equipamento e, por fim, o acompanhamento das transferências, armazenamento, até o fim do ciclo de vida da tecnologia, que nós pensamos no momento da desativação e depois o descarte daquele equipamento com fins próprios. A Orbis Engenharia Clínica ela realiza esse trabalho em mais de 80 hospitais e clínicas no Brasil. Em função da pandemia, houve uma valorização muito grande do profissional de engenharia clínica, seja ele um engenheiro, seja ele técnico de manutenção. Por quê? Porque nesse momento se viu a necessidade de todos os equipamentos no meio da pandemia de estarem operacionais, mantenidos ou com a manutenção em dia e seguros. Então, nesse caso, houve uma grande valorização dessa profissão, seja do engenheiro e do técnico em manutenção, porque hoje se valoriza um equipamento seguro. Nós hoje precisamos de técnicos de manutenção. Então, através de a gente entendeu que o IFB fornece esse tipo de profissional, capacita esse tipo de profissional, nós fizemos um convênio para que a gente possa ter esse profissional trabalhando junto com a gente. Em primeiro, em nível de estágio, e depois em nível profissional contratado como técnico. Então, nós temos esses dois campos de trabalho. O estágio, que é um estágio obrigatório do Instituto, e, ao mesmo tempo, um cargo de técnico de manutenção de equipamentos médicos, ao qual nós temos alguns hospitais aí em Brasília que a gente está trabalhando e alguns até no entorno de Brasília. O profissional do IFB, ele já vem com uma bagagem tecnológica então, para nós, da Orbis, a gente entendeu que esse profissional ele consegue entender hoje a demanda dele como técnico, a visão também que ele precisa ter de gestão daquele parque tecnológico como apoio à equipe, ao engenheiro. Em paralelo, a gente entende que esse profissional ele está capacitado hoje para as mudanças tecnológicas que o ambiente hospitalar nos demanda, porque a tecnologia na saúde ela é muito rápida, ela modifica muito rapidamente. Então, tem muitas inovações. E o profissional do IFB, o que nos deixa muito confortáveis, é que ele é um profissional que ele consegue se adaptar a essas mudanças. Então, é muito interessante essa experiência que a gente está tendo com a equipe do IFB e esses alunos que são agora nossos técnicos, porque realmente eles estão conseguindo se sobressair, ao ponto que hoje nós fazemos 95% das manutenções dentro do ambiente hospitalar, com a nossa equipe interna, que isso é um ponto fundamental na engenharia clínica. É um profissional que é capaz de se adaptar tecnologicamente. Então, é um profissional que ele tem as ferramentas hoje da faculdade, do instituto, mas, ao mesmo tempo, ele consegue, em função das demandas de inovação, das demandas do mercado, ele se adaptar. Esse é o profissional que a gente precisa. Um profissional que tenha ferramentas de administração, de gestão, mas, ao mesmo tempo, ele tenha a vivência da prática. Então, ele consegue, através até do nosso estágio, ter a prática da manutenção
e, consequentemente, a gente ter uma resolutividade. A gente precisa de um técnico resolutivo e, ao mesmo tempo, um técnico que ele consiga se adaptar às demandas tecnológicas que virão aí no futuro. O técnico de equipamento biomédico, ele já sabe, ele tem essa noção de anatomia, fisiologia, ele tem a noção do funcionamento do equipamento. Esse é o ponto fundamental que muda em relação às outras demais, né, cursos técnicos. Então, dessa forma, eu consigo ter um técnico que, quando ele vai mexer no ventilador, ou no monitor, ou no desfibrilador, ele sabe o que ele está fazendo, porque ele entende desde o funcionamento do equipamento até da fisiologia do paciente que vai estar ligado naquele equipamento. Eu digo que a área de equipamentos biomédicos, a área de engenharia clínica, a área de engenharia biomédica hoje, é uma das áreas mais bonitas no ponto de vista da engenharia e que possa dar um futuro maior para os engenheiros e técnicos. Porque realmente é uma área que ainda tem muito campo de trabalho, ainda está em ascensão, um crescimento cada vez maior. Para você ter uma ideia, eu estou em Goiânia hoje, tá? Aqui em Goiânia, o campo de técnico está muito restrito. Então, assim, por quê? Porque não tem um curso voltado para equipamentos como tem no UFB em Brasília. Então, às vezes, a gente tem que importar o técnico de Brasília para Goiânia, porque a gente não tem um técnico aqui na região. E isso valoriza o profissional, né? De uma certa forma valoriza, porque eles vão ter, né, ascensão a salários melhores. O mercado, né, regula nesse ponto. Então, é muito interessante. Um mercado gigantesco de oportunidades, não é mesmo? Ainda mais neste momento em que estamos vivendo, em que mais do que nunca a saúde, a medicina, a ciência e, consequentemente, os equipamentos biomédicos se fazem tão necessários em nossas vidas, né? Para dar um exemplo, no ápice da pandemia da Covid-19, professores e alunos do curso foram para a linha de frente ajudar a enfrentar essa batalha. Em uma parceria com o Senai-DF, em 2020 foram mais de 60 ventiladores pulmonares que receberam manutenção imediata e foram consertados pelo grupo. É um mercado que não para de crescer. Para vocês terem uma ideia, somente no Distrito Federal, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, são mais de 3.000 estabelecimentos que prestam algum tipo de serviço à população e, em sua maioria, possuem equipamentos biomédicos. Esses números, junto com a fala do Ricardo Maranhão, só comprovam que o técnico em equipamentos biomédicos está altamente valorizado no mercado de trabalho, já que temos uma imensa demanda de aparelhos e uma escassez de profissionais especializados. Agora, vamos com mais um exemplo e uma história bem bacana. Dessa vez, vamos conhecer um pouco mais da Camila Mello. Ela concluiu o ensino médio e ficou estudando em cursinhos pré-vestibulares durante 3 anos, com o grande sonho de entrar em uma faculdade pública para cursar biomedicina. Mas eis que, de forma inesperada, o IFB entrou em sua vida. Camila também cursou o técnico em equipamentos biomédicos no IFB Campus Ceilândia e hoje está aí no mercado de trabalho ajudando a salvar vidas. Estava fazendo o cursinho pré-vestibular, eu já conhecia o IFB, e aí eu pensei, né, queria fazer algum curso que complementasse o meu currículo na área que eu quero seguir. Então, quando eu entrei no curso, eu imaginei que ele fosse voltado para a área de análises clínicas. Eu falei, vou tentar, né, porque eu sou uma apaixonada por laboratório. Eu imaginava que a gente fosse aprender a mexer mais com os equipamentos de análises clínicas, né, que aí entra centrífuga, entra microscópio, e aí eu pensei, isso pode ser um diferencial para mim lá na frente. Então eu queria ter essa curiosidade, esse conhecimento, né, de aprender a lidar com esses equipamentos. No início eu fiquei bem receosa, sabe, porque eu falei assim, poxa, é algo completamente diferente do que eu imaginei. Eu fiquei com medo, talvez, por causa da dimensão. É muito grande a abrangência de equipamentos dentro de um hospital, então você fica assim, meu Deus, como é que eu vou saber lidar com tanta coisa? Mas foi uma grata surpresa.
E eu também gostei muito de desenvolver projetos. Desde que eu entrei no IFB, desde o primeiro semestre, eu comecei a desenvolver projetos. Foi muito legal. A gente acabou desenvolvendo muito lado profissional e pessoal também. Esses projetos eles agregaram muito para profissional que eu sou hoje. Então, tipo assim, foi realmente um momento de expansão profissional para mim, porque aí a gente aprende a ter mais pontualidade com as coisas, né? Organização. Então são coisas que eu aprendi lá desenvolvendo os projetos que eu levo hoje em dia comigo. Eu era muito parceira dos meus professores, então eu admirava eles como profissionais, aprendi muita coisa com eles e me inspirou. Terminei em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020 eu já estava estagiando em um hospital. E aí foi bem legal, eu entrei, nessa época eu era terceirizada em um hospital e assim, foi tipo um choque, né? Porque aí você realmente está dentro da área e você conhece o que é a área de engenharia clínica. Fui efetivada dentro do hospital, né? Eu não sou funcionária de terceirizadas. A gente faz manutenção corretiva, né? Que é o que mais tem, né? Que são chamados. A gente aguarda o setor desinformar, notificar a gente, um equipamento não está funcionando. Aí a gente vai lá, verifica o que é. Se não for algo que, tipo, é da nossa alçada, a gente entra em contato com as empresas externas e aí tem as rondas setoriais também que a gente faz para evitar que uma corretiva seja aberta, tem as preventivas, que aí já entra nas manutenções programadas, né? Que é a preventiva e a calibração, a gente faz para prevenir que aquele equipamento venha a falhar no momento de uso. É uma área muito boa, é uma área de expansão, a gente vê que Brasília está se tornando um polo hospitalar, tem muitas empresas hospitalares vindo para Brasília, né? Tem várias construções de hospitais, então assim, é uma área muito, muito boa, com muita oportunidade. É uma área muito diversa mesmo, então você pode se especializar em vários equipamentos. Você pode entrar em grandes empresas como a GE, a Philips, que cuidam de grandes equipamentos também. Que legal essa história, hein? Parabéns, Camila. Bom, depois de conhecer um pouco mais sobre o curso técnico em equipamentos biomédicos e acompanhar essas histórias, você deve estar se perguntando, como é que eu faço para me inscrever? Vamos lá que eu vou te explicar direitinho. Primeiro, acho que vale a pena lembrar que não só o curso técnico em equipamentos biomédicos, como todos os outros cursos de UFB são totalmente gratuitos. As seleções abrem 2 vezes por ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Para o curso técnico em equipamentos biomédicos, o único pré-requisito é ter concluído o ensino médio. Não precisa ter nenhum tipo de conhecimento prévio da área para entrar. Você vai aprender tudo lá dentro do curso. A seleção é por meio de sorteio eletrônico. São 60 novas vagas a cada ano, 30 em cada um dos processos seletivos. Nos últimos 2 anos, a procura pelo curso foi bastante alta. Em média, anualmente, mais de 1.300 pessoas se inscreveram para concorrer a uma das 60 vagas. E é importante falar também que o processo seletivo do IFB possui ações afirmativas, com vagas reservadas para pessoas com deficiência, estudantes vindos da rede pública, candidatos com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, entre outros grupos. Ainda tem alguma dúvida? Quer saber mais sobre o curso ou sobre o IFB? Acesse o nosso site ifb.edu.br e segue a gente nas redes sociais. Mande suas dúvidas por lá que a gente vai te responder, combinado? Bem, é isso. E o nosso 4º episódio do IFB no Ar vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!